Olá pessoal, eu sou o professor Diego Pureza, professor de Direito Penal aqui da Prova Concursos. E nesse vídeo de 30 minutos aí disponibilizado para vocês nas redes sociais para ajudá-los mesmo nessa reta final, eu vou trabalhar tudo que eu puder de revisão aí de Direito Penal para o cargo de AGTEL, Agente de Telecomunicações da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E agora é carga máxima para ser aprovado na Polícia Civil de São Paulo. Quem já me conhece sabe que eu gosto de trabalhar intensivamente nessa preparação e somado à prova, muito mais. A intensidade multiplicou aí, pessoal. Então contem comigo, seja na prova ou até nas redes sociais. Canal do YouTube, aí meu canal do YouTube, Prof. Diego Pureza. E inclusive no Instagram, até o dia da prova agora é força máxima para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E me cabe aqui em 30 minutos fazer um resumão aí do cargo de agente de telecomunicações. Vamos abordar rapidamente aí como que funciona, como é que está esse cargo, mas acreditem se quiser, de todos os editais da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a AGTEL, o Agente de Telecomunicações, foi o único que sofreu pouquíssimas alterações ou quase nenhuma. Enquanto que investigador, escrivão, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, agente de polícia, a VUNESP deturpou todo o edital comparado às provas anteriores, a agente de telecomunicações não. E isso me dá uma segurança ainda maior com base nas últimas provas e com a experiência que eu tenho nesse cargo e também aí nas provas da VUNESP e da Polícia Civil de São Paulo, para passar o que pode cair, o que mais cai e o que pode realmente ser cobrado na sua prova com base em estatística. Só que ao mesmo tempo, aqui vai diminuir um pouquinho a importância do direito penal, mas é um diferencial na sua aprovação. Vamos para a tela? Nós teremos aí 300 vagas para agente de telecomunicações, já é um diferencial. A banca continua sendo a VUNESP, até aqui nenhuma imprevisão, mas olha o problema. Deixaram agora 6 questões apenas para noções de direito. 6 questões divididas em direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, direito penal e direito processual penal. Percebam, 5 disciplinas e 6 questões. Pessoal, geralmente eles cobram 2 questões ou de direito constitucional ou de direito penal. É o que historicamente cai mais aí para a Polícia Civil. Então percebam que ao mesmo tempo que não está tão difícil a prova de penal, diminuiu sua importância. Não se assustem se vocês encontrarem só 1 ou 2 questões de direito penal, infelizmente, mas mesmo assim dá para gabaritar. Foram mantidos os mesmos assuntos. Percebam, continuamos contando aí com crime e contravenção, vou fazer um resumão para vocês já. Crime doloso e culposo, que historicamente para a Polícia Civil sempre cai. Crime consumado e tentado, excludente de licitude e os crimes contra a administração pública. Sendo bem sincero para vocês, com base em estatísticas, o que menos cai é crime e contravenção. De resto, tudo é importante aqui ficar esperto. Mas vamos lá, vamos abordar tema a tema. E eu quero apontar para vocês com base em estatísticas o que eu estou falando. Com base em estatísticas, com base nas últimas provas de agente de telecomunicação, 57% é parte geral. Tudo que eu falei com exceção dos crimes contra a administração pública. E 43% os crimes contra a administração pública. Mas não subestimem os crimes em espécie, eles sempre vêm pelo menos uma questão, ainda mais agora com o número reduzido. Destrinchando ainda mais, percebam, crime e contravenção não tem tanta importância, 7%. Crime consumado e tentado também não. Agora, dolo e culpa cai em toda a prova da Polícia Civil, independentemente do cargo, e não é diferente com a agente de telecomunicações, 29%. Excludente de licitude também é importantíssimo, 14%. E crimes contra a administração pública, percebam, 43%. Então, dentro desses 5 tópicos, numa reta final, tem pouco tempo para estudar, fiquem nesses 3 últimos tópicos. Você já vai garantir 1 ou 2 pontos aí, o que for cobrado de direito penal. Dificilmente eles vão trazer uma questão de crime e contravenção, dificilmente de uma tentativa e consumação. Mesmo assim, vamos abordar esses temas rapidamente, análise de cada assunto desse edital, começando aí pelos crimes e contravenções penais. O que importa saber aqui, pessoal, é que no Brasil, infração penal é gênero, do qual possui 2 espécies, crime e contravenção penal. E o que eles podem cobrar de vocês são as diferenças.
Mas como o edital de vocês não está previsto a lei das contravenções penais, eles só vão cobrar as diferenças superficiais. Eles não vão cobrar se cabe tentativa ou não, porque isso é específico da lei de contravenções penais. Vão perguntar, se cair, aliás, cabe recurso, hein? Eles vão perguntar só a diferença básica. Mas antes, fiquem espertos nas expressões sinônimas de crime e contravenção. Crime tem como sinônimo delito. Já a contravenção penal tem 3 sinônimos completamente inúteis, só serve para vender livre para o examinador tentar derrubá-los. Mas vocês não vão cair nessa. Aqui nós temos o delito. Ah, não. Delito. Vagabundo. Olha que interessante. E o chamado delito, o pior de todos. Lilibotiano. Diego, então qual que é a diferença que eles podem cobrar de mim entre crime e contravenção penal? É uma frase pronta que cai muito em concurso. A ideia é a seguinte, vocês vão anotar que não há diferença, ó, não há diferença ontológica. Traduzindo, diferença do ser, vou explicar. Mas apenas diferença axiológica. Ou seja, de valor. Eu vou traduzir para vocês. Quando eu falo diferença ontológica, significa dizer que não há diferença do ser. A estrutura entre crime e contravenção penal é a mesma. Como que eu crio um crime? Vai lá o Poder Legislativo, no Congresso Nacional, passa lá na Câmara dos Deputados, Senado Federal, até o presidente sancionar. Cria um crime. E contravenção penal? Igualzinho. Passa lá pelo Congresso Nacional, pelas 2 casas, o presidente sanciona e cria-se lá uma contravenção. Então não há diferença de estrutura, do ser, diferença ontológica entre ambos. Ambos são criados por lei federal. A diferença é meramente axiológica, diferença de valor, diferença de peso, de relevância. Traduzindo, o crime é mais grave e a contravenção penal menos grave. Só isso. Vamos para o próximo assunto que pode cair para vocês. Aquele crime doloso e culposo que toda prova vem da VUNESP. Toda prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo vem lá uma questão do culpa. Vocês vão prometer que vocês vão aprofundar aí, seja na prova, em materiais. Numa prova eu abordo completamente esse assunto. Mas quando eu falo de espécies de dolo, trabalhem exaustivamente o dolo direto e o dolo eventual. Isso aqui eu abordo exaustivamente nos cursos da prova, especificamente no curso de agente de telecomunicação aí também da Polícia Civil de São Paulo. Falei de modalidades e espécies de culpa, vamos dividir as coisas. Modalidades, vamos estudar isso aqui, é obrigatório realmente. A imprudência, a negligência e a mais diferente de todas, a imperícia. Estudem também dentre as espécies a chamada culpa inconsciente e a culpa consciente. E por fim, e o que pode cair de mais difícil na prova de vocês do dolo e culpa, são as diferenças da culpa consciente para o dolo eventual. Porque há um ponto de semelhança entre ambos, mas o que cai, já caiu em concurso, aliás, o que eles tinham em comum, mas o que vai cair, a diferença entre o dolo eventual e culpa consciente. Eu dou uma dica monstro para vocês isso aqui, no curso da prova, que com um apelido para cada um deles dá para diferenciar independentemente da questão. Qualquer questão que seja, dá para diferenciar e gabaritar sobre qualquer assunto de dolo e culpa. Mas é isso. Só isso podem cobrar de vocês. Não tem mais nada. A carga de assuntos vocês vão perceber que cai mais lá nos crimes contra a administração pública. Da parte geral do Código Penal não tem muito o que cair. Mas vamos seguindo. Crime consumado e crime tentado. Eles cobram de vocês lá o artigo 14 do Código Penal. Vamos entender. Disse o crime consumado quando nele se reúnem, é isso que cai, ó, todos os elementos de sua definição legal. Todos. Vamos colocar como alternativa errada, que tem que ter para ser consumação 1/4 dos elementos, 10%, metade, tudo conversa fiada. É nessa palavrinha que eles vão brincar com o concurso.
E o crime tentado, quando iniciado a execução, eles adoram brincar com intercrimes, colocam lá como alternativa errada e o candidato não percebe, quando iniciado a cogitação, quando iniciado a preparação, o exaurimento, tudo conversa. Tem que iniciar pelo menos a execução. Não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade da gente. Isso aqui é importante. E o parágrafo único que vem lá com a punição da tentativa, isso cai também. Salvo disposição contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Porém, e tá aí o diferencial que vão cobrar de vocês, diminuída de 1 a 2/3. É o que realmente pode cair aí de tentativa e consumação, mas, repito, não há tanto assunto assim. Falou de tentativa e consumação, não tem muito o que cair. Artigo 14. Se eles cobrarem em forma de probleminha para vocês interpretarem, é só ali analisar. Iniciou a execução, a questão vai ter que deixar claro. E o sujeito foi impedido por circunstâncias alheias, foi preso em flagrante, por exemplo, tentativa. Atingiu todos os elementos da definição legal? Consumação. Ponto. Não tem muito o que aprofundar. Seguindo no raciocínio, faltou agora as chamadas excludentes de ilicitude. Excluindo a ilicitude, obviamente não haverá crime. Aqui vale a pena aprofundar em todas as causas, para vocês que são nossos alunos da prova, para você que está nessa reta final, aqui é um tema que vale a pena aprofundar. Nós temos o estado de necessidade, cuja previsão legal está no artigo 24. Temos a legítima defesa, eu vou apontar para vocês o que mais cai dos dois. E o estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular de um direito, a lei não fala o que é. Então, se cobrarem para vocês, só vão perguntar desse inciso terceiro se são ou não excludentes de ilicitude. E sim, são, mas não vão passar disso. O parágrafo único cai bastante. Vamos lá. O agente, em qualquer dessas hipóteses que eu acabei de falar, responderá pelo excesso. E o detalhe, o excesso pode ser doloso ou culposo. É muito comum eles colocarem que só há excesso, responsabilidade sobre o excesso nas modalidades dolosas. Errado. Culpa entra também. Agora, repito, legítima defesa e estado de necessidade requer uma atenção diferenciada. Vamos lá. No estado de necessidade, eu não vou ler todo o conceito, mas a primeira grande diferença é que aqui não há uma injusta agressão, aqui é uma situação de perigo atual. Pessoal, o que pode cair de pior do estado de necessidade quando eles cobram letra de lei? Eu vou dar uma dica mestra aqui também com base nas últimas provas da VUNESP. Mas não raras vezes a VUNESP cobra em forma de probleminha, aí não vai ter jeito, você vai ter que aprofundar no estudo de estado de necessidade. E eu me coloco à disposição aí de vocês numa prova. A gente aprofunda horrores no estado de necessidade. Agora, quando cobram letra de lei, eles tiram uma palavrinha que destrói e arrebenta com tudo. Porque o candidato que decora a letra de lei, ele tenta decorar e não dá a falta de um não, de uma palavrinha de nada, e erra. Vamos para a tela? Mas percebam, é muito comum a VUNESP tirar esse não. Não era razoável exigir-se. Se não tiver o não aqui, não é estado de necessidade. O significado do não dá para aprofundar agora com vocês, mas quem gosta de estudar lendo a legislação, tem que ter esse não e acabou. Grife no seu vademecum, grife na sua legislação, tem que ter o não. Arrancar o não, pode ter certeza, é a alternativa incorreta. E aí já vai acender o sinal de alerta, alternativa incorreta, já fiquem espertos. Já em relação à legítima defesa, não tem tanto o que aprofundar, os requisitos são mais simplórios. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente e pode ser uma legítima defesa própria ou de terceiros, a direito seu ou de outro. E o requisito que mais cai em concurso público, seja como alternativa errada ou alternativa correta, é o requisito da proporcionalidade. Tá aqui, ó, usando moderadamente dos meios necessários. Aqui a banca pode tentar suprimir como alternativa incorreta ou cobrar alguma coisa do caso concreto em relação à legítima defesa sobre esse ponto. Mas percebam, falei de agente de telecomunicações em direito penal, não tem muito assunto. Da parte geral é só isso, eu fiz uma visão geral em 15 minutos aqui para vocês, praticamente tudo. O que tem de muito assunto realmente são os crimes contra a administração pública, aí é um universo e é o título que a VUNESP mais gosta de cobrar em concurso público, cai muito.
Como há um universo de crimes, eu selecionei alguns e esses vocês merecerão uma atenção especial nessa reta final. Dificilmente a VUNESP vai cobrar algum crime fora disso aqui que eu vou passar para vocês. Se isso acontecer, será a primeira vez na história, realmente vai fugir muito à regra. Mas como nós só teremos uma ou duas questões de direito penal, ela não vai ficar inventando, ela vai cobrar o que tem maior relevância. Eu diria para vocês que teremos lá uma questão de dolo e culpa e um crime contra a administração pública. Eu estou chutando aqui que o direito penal vai ter uma relevância maior em noções de direito. Duas questões de direito penal. Então, pessoal, fiquem atentos, até em questões interdisciplinares. Uma questão lá de direito penal com processo penal, é possível. Mas fiquem atentos agora nos crimes que eu vou abordar com vocês. Vamos para a tela? Mas esses são os de maior importância. Já começa com o campeão aqui, o peculato. A VUNESP adora. Ela tem uma tara por cobrar peculato que é impressionante. Sempre cai peculato, provas de VUNESP, principalmente policiais. Agora, cuidado, porque o peculato é um crime extenso, é um crime que admite várias modalidades. Só em relação ao 312, nós temos o chamado peculato apropriação, nós temos o chamado peculato desvio, temos também o chamado peculato furto, e temos o chamado peculato culposo, que é o que merece maior atenção. O culposo, fiquem espertos, não só com a modalidade de culpa aqui, mas fiquem espertos com a possibilidade de restauração do bem, a hipótese de restituição da coisa apropriada e suas consequências a depender do momento em que ela é restituída, peculato culposo. E o 313 ainda apresenta lá a modalidade de peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. Aqui tudo é importante, pessoal. Não dá para negligenciar nada. Quando nós falamos de concussão, e é outro crime que historicamente cai muito para a Polícia Civil de São Paulo, o que importa saber, aqui o sujeito está exigindo propina, valendo-se da função. Mas eles cobram muito em concurso o verbo exigir, que é o que vai diferenciar da corrupção passiva, exigir. E fiquem atentos também com a modalidade qualificada, que nós chamamos de excesso de exação, tem nome próprio. Excesso de exação. Merece uma atenção também especial. Em relação ao crime de corrupção passiva, tá na moda, tá chovendo em concurso, principalmente por conta da Lava Jato. O que é importante estudar da corrupção passiva, Diego? E aí sim já caiu de forma específica na Polícia Civil de São Paulo. Não na prova de GTEL, mas em outras modalidades que o padrão é o mesmo de prova. Então fiquem espertos que não raras vezes a VUNESP copia e cola questões de editais parecidos. Então vamos lá. Aqui o que interessa da corrupção passiva são os verbos, os 3 verbos, e o momento em que cada um se consuma. Ó, consumação da corrupção passiva. Fiquem espertos também na chamada corrupção passiva privilegiada. Por quê? Porque a corrupção passiva privilegiada é muito parecida com o próximo delito, que é a prevaricação. A candidata adora estudar prevaricação, esquece da corrupção passiva privilegiada. E vocês vão ter que estudar aqui nas diferenças entre ambos. Por que isso é relevante, pessoal? Por que interessa a diferença de corrupção passiva privilegiada e prevaricação? Porque o enunciado da letra da lei é quase que idêntico. A diferença está no final. A corrupção passiva ela só é privilegiada porque não há propina. Há um caso de corrupção, como não há propina, o legislador diminui a pena. Mas como que funciona? A conduta da corrupção passiva privilegiada e a prevaricação é igual. Em ambas, o agente ou funcionário público ele pode deixar de praticar um ato de ofício, praticar irregularmente um ato de ofício ou retardar a prática de um ato de ofício. Só que o que está de diferente está na motivação de cada um deles. Na corrupção passiva privilegiada, o sujeito pratica qualquer uma dessas condutas, mas para satisfazer interesse de terceiros. Ele decorre ali de um pedido, de uma influência de terceiros. Ele acaba abrindo mão. Um terceiro vai e pede para ele deixar de praticar um ato de ofício. Ele deixa de praticar. Corrupção passiva privilegiada. Só faltou a propina. Já na prevaricação ele faz a mesma coisa, ele pode deixar de praticar um ato de ofício, mas não porque alguém pediu, e essa é a grande diferença. Ele acaba fazendo tudo isso ou deixando de fazer um ato de ofício
visando satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O sujeito que está prevaricando, ele é o sujeito egoísta, é o sujeito preguiçoso, ele faz porque ele quis, ninguém pediu. Só que quando cai em concurso, a banca coloca lá a letra de lei, o candidato começa a ler e não termina. Já vai na prevaricação, porque conhece mais a prevaricação. Leiam até o final. Se tiver no final, visando satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Se estiver lá, cedendo a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva privilegiada. Fiquem espertos porque a diferença é extremamente sutil, hein, pessoal? Vamos continuar a nossa análise dos assuntos. Com descendência criminosa, que é bastante como alternativa incorreta, principalmente. A advocacia administrativa vale a pena se atentar. Não tem nada a ver com advogado, hein, pessoal? A advocacia administrativa nada mais é do que o funcionário público na prática, servindo de empregado de um particular. Vejam, cuidado, na advocacia administrativa vocês precisarão destacar que aqui, ó, o ato praticado, ato estranho ao ofício. Até porque se alguém pediu, algum particular pediu para você praticar um ato de ofício ou deixar de praticar, nós já vemos que estamos diante da corrupção passiva privilegiada. Então a advocacia administrativa é o meio termo. O funcionário público, valendo-se da função, faz um favor para um particular, mas esse favor não está ligado às suas atribuições de ofício. Querem um bom exemplo disso? Olha o exemplo. Policial civil trabalha numa delegacia próxima ao fórum. Próximo, está trabalhando. Aí um amigo dele liga e falou, olha, ô sujeito, você não é agente de telecomunicações? Sou. Trabalha na delegacia próxima do fórum? Isso mesmo. Pô, você não pode fazer um favor para mim? Vai lá no fórum, no seu horário de expediente mesmo, não tem problema, você não está fazendo nada mesmo? Vai lá e protocola essa petição para mim no fórum. Percebam, é trabalho do policial civil protocolar petição no fórum? Não, então está fora dos atos de ofício. Mas ao mesmo tempo ele está se valendo da função, porque ele trabalha ali perto, vai fazer um favor no horário de expediente. Se ele trabalhar para um particular servindo de empregado, estaremos diante aí sim da advocacia administrativa. Outro delito importante de relevância, abandono de função. E aqui no abandono de função, fiquem atentos para as formas qualificadas. Para as modalidades onde há sim aí, por exemplo, prejuízo para a administração pública porque o funcionário abandonou a função. Ou um abandono que ocorre em faixa de fronteira, o que mais cai em concurso. Fiquem espertos. Vamos continuar porque tem mais. Vamos para a tela. Lá na frente que o concurso, o Código Penal acaba trabalhando com o conceito de funcionário público, mas não se enganem. Vale a pena antecipar o estudo do artigo 327 para entender quem é o funcionário público para efeitos penais. E vocês vão entender que todo mundo basta praticar função pública. Querem um exemplo? Mesário eleitoral. O mesário eleitoral trabalha por um único dia, não ganha nada, no máximo ali um pão com presunto, um sanduíche, um lanchinho, com um suquinho ali na caixinha. E naquele dia, para efeitos penais, ele é funcionário público. Exemplo, o mesário eleitoral, por alguma razão, decide furtar uma urna eletrônica, sei lá, quer ficar olhando ali para a cara do candidato toda manhã quando ele aperta o número dele. Bom, mas nessa subtração da urna eletrônica, por ele estar se valendo da função de mesário eleitoral, ele não vai responder por furto de 1 a 4 anos, ele vai responder por peculato de 2 a 12 anos. A pena é muito mais severa, o tratamento muito mais severo. Então estudem quem é o funcionário público e as modalidades equiparadas e os aumentos de pena no artigo 327. Fiquem espertos que ele cai bastante. Estudem também agora dos crimes praticados por particular contra a administração pública, o delito de usurpação de função pública, cai bastante, principalmente na hipótese que o sujeito adquire vantagem. O delito de resistência é importantíssimo, principalmente as formas qualificadas, quando o ato praticado pelo funcionário público não se cumpre, não se executa em razão da resistência. Desacato voltou a cair, hein, pessoal, principalmente porque o STJ queria declarar inconstitucional, falava que era uma mera liberdade de expressão, olha só que esquisito, mas o Supremo colocou uma pá de cal e falou, é crime sim, e por isso voltou ao assunto. Tráfico de influência está na moda também. Ex-presidente Lula aí foi condenado a 4 tráficos de influência na Lava Jato e agora não se para mais de falar em tráfico de influência, tá na moda, a Vunesp gosta de casos concretos. Corrupção ativa, que é o outro lado da moeda da corrupção, é a hipótese que o particular comete a corrupção e aqui os mesmos detalhes da corrupção passiva, fiquem atentos para as condutas, os verbos
e o momento da consumação de cada um deles. É importante ficar atento nisso aqui. Interpretação. Denunciação caluniosa é outro daqueles delitos campeões. A VUNESP cobra tudo da denunciação caluniosa, que é um plus da calúnia. Enquanto que na calúnia o sujeito está lá imputando um fato mentiroso e descrito como crime contra a vítima, na denunciação caluniosa ocorre quando as coisas fogem de controle. A calúnia ganhou tanta proporção, chega no ouvido de alguma autoridade pública que instaura um procedimento oficial perseguindo aquele sujeito, acreditando naqueles fatos. Exemplo, delegado caiu na mentira e instaurou inquérito policial para apurar os fatos. Instaurou, consumou. Então aqui o plus da calúnia é que há sempre a instauração de um procedimento oficial. Mas verticalizem na denunciação caluniosa porque ele cai de tudo. Não deixem nada de fora. Vamos voltar para a tela? Nossa última parte aqui, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Se assemelha ao crime de denunciação caluniosa, é por isso que eles cobram. Autoacusação falsa também. Falso testemunho tem uma relevância maior e no falso testemunho estudem as causas de aumento de pena nessa reta final e estudem a possibilidade de retratação e as consequências dessa retratação. Consequências possíveis. Fiquem espertos que é pegadinha. Coação no curso do processo. Voltou a cair, exercício arbitrário das próprias razões, o ato de se fazer justiça pelas próprias mãos, fraude processual. Em provas policiais, principalmente Polícia Civil do Estado de São Paulo, tem um peso grande os crimes de favorecimento pessoal e favorecimento real. E, pessoal, um dos crimes mais cobrados pela VUNESP nas provas aqui de São Paulo, exploração de prestígio. Cai e não cai pouco, cai muito. Eles adoram cobrar exploração de prestígio. Destacando os crimes contra a administração pública, que eu já pincelei os principais crimes para vocês, com base nas provas da VUNESP. Não deixe de estudar, é obrigatório, o peculato, corrupção passiva, denunciação caluniosa e exploração de prestígio. Esses 4 sempre são cobrados, principalmente em provas policiais. Polícia Civil do Estado de São Paulo, aí, cheia de questões anteriores, para vocês comprovarem o que eu estou falando. Pessoal, mas vejam, a agente de telecomunicação não tem muito assunto assim, então vale a pena garantir. Pouco assunto, tudo bem, é 1, 2 questões, mas vale a pena garantir, a gente não sabe. Vai que dá a louca ali na VUNESP, ela cobra 5 ou 6 questões de penal, esquece as demais ali. Fiquem espertos, não deixem passar de bobeira aí essas questões de penal, tá ok? Vou ficando por aqui, espero tê-los ajudado aí nessa análise do concurso de agente de telecomunicações da Polícia Civil. Contem comigo aqui na prova que a gente aborda com profundidade todos esses assuntos por um preço muito acessível, quase de graça para vocês. Qualquer um pode fazer o curso na prova, curso de excelência, de qualidade. E também me acompanhem nas redes sociais que nessa reta final só vou gravar Polícia Civil do Estado de São Paulo, seja em penal, processo penal, criminologia, dicas de concursos. Então agora rumo à sua aprovação. Contem comigo, carga máxima, força máxima nessa reta final. Tá ok, pessoal? Que vocês tenham aí uma excelente prova no concurso de vocês, uma preparação excelente, com um desempenho aí com o melhor possível, cada um possui, tá ok? Contem sempre comigo, muito obrigado, bom estudo a todos e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal.